Certo, então, gente, vamos a fazer dois exercícios da lista. O primeiro, vamos ver, deixem ver aqui se eu leio qual é o que eu vou fazer agora. Primeiro, vamos a fazer o número 7, tá? Então, o exercício 7, se vocês têm aí a lista, é um gráfico e a gente tem aí a demanda agregada de dois países diferentes, país, chamamos de país A e país B. A demanda agregada está representada por um modelo bem simples, né? Aquele modelo renda-gasto que só vai incluir o consumo como dependente da renda, então não temos a taxa impositiva e também não temos as importações como dependendo da renda, tá? Então, vejam que você tem dois países com demanda agregada de inclinação diferente. Então, a parte A, a pergunta é, quais são, ou discuta as diferentes características da demanda agregada. Aí eu pergunto para vocês, alguém tem uma ideia de por que elas são diferentes? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me falem se alguém já tem uma ideia de por que elas são diferentes. E aí? Aí alguém abre o microfone e me diz. O que pode estar fazendo com que elas sejam diferentes? Ó, vejam só. Uma característica importante aqui é que o equilíbrio, a renda de equilíbrio é igual para as duas economias. Vejam que as duas estão interceptando a linha, né, de 45 graus, que é essa linha teórica que vai mostrar o ponto em que a renda é igual à demanda agregada e, consequentemente, também a oferta agregada, no mesmo ponto. Então, isso significa que a renda de equilíbrio do país A e do país B, nesse momento, é igual. Porém, a demanda agregada é diferente. Então, a minha pergunta novamente, por que vocês acham que esses dois países têm essa demanda agregada diferente? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, Taline, Otávio, Tomás, Vicenzo, Gustavo, alguma ideia ou não? Larissa? Prof, eu não sei se eu posso estar falando alguma coisa muito errada, mas seria algum valor, tipo, muito agravante ali nos agregados macroeconômicos que diferenciam eles? Sim, temos valores nos agregados macroeconômicos diferentes. Muito bem. Não sei quem é que está falando. A Larissa. Larissa. Muito bem, Larissa, porque veja só, o intercepto aqui com o eixo vertical é diferente. E lembram que o intercepto na demanda agregada é basicamente a soma dos agregados macroeconômicos autônomos. Então, aqui eu tenho a soma de o gasto público, mais o investimento, mais consumo autônomo, mais as exportações, menos as importações do país A, que é essa linha do azul. Então, o que dá para ver é que a demanda, os componentes autônomos da demanda agregada do país A são menores que do país B. Vejam que o intercepto do país A está abaixo do intercepto do país B. Então, muito bem, temos uma diferença nos agregados macroeconômicos dos dois países. Essa é a primeira parte da resposta. Mostrando que o país A tem um intercepto menor, ou seja, tem uma soma de componentes autônomos menor que o país B. Essa é a primeira diferença. Qual seria a segunda dessas duas linhas? A primeira é o intercepto. E a segunda diferença das linhas? E aí? Helen, vamos lá. Tomás. Ana Sofia, Carolina, Facundo. E aí, alguma ideia ou não? Se não sabem, é só falar não, não sei. Então eu explico. Bom dia, professora. Oi, Gabriel. Seria referente ao multiplicador?
A taxa de crescimento das Isso, linhas? muito bem. O multiplicador está afetando a inclinação das duas demandas agregadas. E vejam que essa inclinação é diferente. A demanda agregada do país A é mais inclinada. Isso significa que esse país tem uma propensão marginal a consumir maior. Por isso que, mesmo tendo um intercepto menor, acaba aqui. Aqui, o ponto de equilíbrio acaba sendo igual para os dois países. Por quê? Porque o país A tem... Gente, alguém está com o microfone aberto. A Thaline, acho. Então, gente, o país A, essa seria a segunda parte da resposta. O país A tem uma propensão marginal a consumir maior, consequentemente, qualquer mudança ou o próprio gasto autônomo que esse país tem, que é menor que no caso do país B, vai fazer com que o efeito sobre a renda seja maior por causa do maior multiplicador, que é uma consequência, então, de uma propensão marginal a consumir maior, tá? Então, essa seria a segunda parte da resposta, que mostra a diferença entre os dois países. Certo, vamos para o ponto B dessa questão. Suponha que os responsáveis pela política de ambos países decidem aumentar o gasto público no mesmo montante. O que acontecerá com as despesas autônomas de cada economia? Certo, gente, se aumenta o gasto público, o que vai acontecer? Vai mudar a inclinação das demandas agregadas ou vai mudar o intercepto? O que vocês acham? Professora, bom dia. Bom dia. Vai mudar o intercepto. Muito bem, vai mudar o intercepto. Então, basicamente, eu vou deslocar a demanda agregada de cada um desses países para cima, mas na mesma proporção, porque vejam só, o que fala o exercício é o gasto público aumenta no mesmo montante, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lograr, né? Vou tentar. E primeiro eu vou tentar colocar na mesma inclinação a reta, perfeito, e aí vou aumentar essa reta. Vou aumentar um pouco exagerado, só para mostrar assim o novo ponto de equilíbrio de cada país, tá? Então, assim, aumentei a demanda agregada do país B, tá? Vejam que eu fiz uma linha laranja da mesma cor para vocês verem aqui. Aumentei o intercepto desse país em um certo montante, bem exagerado, mas só para que fique longe desse primeiro equilíbrio. E agora eu vou fazer a mesma coisa, mas com uma cor azul, para o outro país, tá? Então, primeira coisa que eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer é tentar deixar essa linha com a mesma inclinação, para não fazer besteira aqui, pronto. E agora, vou deslocar essa linha, vou tentar que seja em uma proporção parecida com a que eu aumentei a demanda agregada do país B, tá? Então, lembrando que a cor laranja indica o país A, o país B, desculpem, e a cor azul indica o país A, tá? Então, vejam só o que aconteceu agora. Eu desloquei a demanda agregada dos dois países na mesma proporção, tá? Mas agora, vejam só, a intersecção aqui. Vou colocar outra cor, bem? Ó, a intersecção aqui. Opa, tem alguém entrando na sala. Eliseu. Tá, gente, então, vejam só o que acontece. Como o montante de aumento do gasto público é igual, é claro que a gente vai ter que ter uma diferença
no resultado final. Por quê? Porque eu tenho um país que tem um multiplicador maior, consequentemente, vai ter um aumento da renda maior, e esse país é, como a gente falou, o A. Então, vejam que o intercepto fica aqui, tá? O intercepto do país A, ou seja, o nível de renda desse país, se eu consigo, bem mais fácil desenhar no quadro normal, né? Mais paciência. Ó, esse vai ser o nível de renda, vocês vão fazer esse gráfico numa folha, né? Ó, esse vai ser o intercepto do país A, tá? A linha azul com a linha de 45 graus. E o que vai acontecer com o outro país, com o país B? O intercepto vai estar aqui, tá? Vai ser menor. Ou seja que, dado que os dois têm um nível de... vamos apagar aqui, que não gostei como ficou aqui. Pronto. Ó. Então, dado que os dois têm um multiplicador diferente, os dois vão, e dado que o gasto público aumentou no mesmo montante, o resultado final dos dois países vai ser diferente, tá? Então, esse aqui vai ser o Y. Ai, por que estou fazendo com isso, gente? Se eu tenho meu... Então, aqui vou ter o Y de equilíbrio do país B. E aqui eu vou ter o Y de equilíbrio do país A, que tinha um multiplicador maior, tem uma maior propensão marginal a consumir, consequentemente, qualquer aumento do componente agregado autônomo, gasto público, gera um efeito final maior. Certo? Todo mundo entendeu? Ficaram com dúvidas? E aí? Me digam. Então, a pergunta será, mostre graficamente o que acontecerá. Então, vocês vão fazer esse gráfico, como eu fiz, o que vão fazer em uma folha. E a pergunta é, serão os efeitos da variação do gasto público sobre a renda os mesmos nas duas economias? Explique. Não, os resultados não são iguais, os resultados são diferentes, porque as duas economias têm inclinações diferentes da demanda agregada. Isso acontece porque essas economias têm multiplicadores diferentes e aquela economia que tem um multiplicador maior vai ter um aumento da renda maior ante o mesmo montante de aumento do gasto público. E aí, gente? A Helen não pegou o início da questão. O Tomás entendeu, e os demais, gente? Vamos lá, Larissa entendeu, Gustavo, Facundo. Carolina, Ana Sofia, e aí? A Natália entendeu, Gustavo entendeu, perfeito. Acho que entendeu. A Carolina. Tá, Carolina, depois dá uma olhada de novo e qualquer coisa me pergunta, tá? Certo, gente, vamos fazer outra? Estou tomando café. Certo, Facundo. Vamos fazer outra, é muito cedo, né, gente, para vocês. Eu que gosto de acordar cedo, para mim esse horário já está tarde. Vamos fazer uma que não é tão simples assim. Eu acho que é a mais difícil da lista, que é a pergunta número... Ai, agora, não sei qual é. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Qual é a pergunta que eu quero fazer? É a primeira. A primeira. Parece fácil, né? Pode ser que para você seja fácil, mas só. Suponha que o governo aumenta os impostos em 100 bilhões. Acho que essa pergunta é de algum livro desses que eu dei para vocês. Se a propensão marginal a consumir não muda, sendo antes e depois do evento de 0,6, o que acontece com itens relacionados a seguir?
Eles aumentam, diminuem e em que montante? Poupança pública, poupança privada, poupança nacional e investimento. Tá, então vamos fazer esse. Pode ser? Tudo bem para todo mundo? Quem já estava com dúvida no número 1, porque parece simples, né? Mas não é não. Beleza. Vamos borrar tudo aqui, vamos com o azul normal, certo? Então, esta vai ser a questão número 1, tá? Então, a pergunta está colocando como sentença que temos um aumento dos impostos de 100 bilhões, eu vou colocar 100 só, né? Porque não vamos estar colocando bilhões, imagina a quantidade de zeros, e a propensão marginal a consumir não muda antes e depois desse aumento. O que faltou aí na sentença é que vamos a deixar todos, e sempre é assim na economia, todos os outros fatores constantes. O que significa isso, gente? Que quando eu estou fazendo a hipótese de que aumenta uma das minhas variáveis do modelo, todas as outras variáveis eu mantenho como constantes. Acho que eu já falei sobre isso. Na economia, a gente olha para um choque único e vemos o que acontece com as outras variáveis. Não modificamos duas variáveis ao mesmo tempo, porque fica muito difícil isolar qual é a causa de variação da, por exemplo, do que pede aqui, da poupança pública, poupança privada, enfim, todas essas variáveis. Certo. Então, a primeira parte da pergunta é a seguinte: o que acontece com a poupança pública? Que podemos chamar de SG, para dizer que é a poupança do governo, né? A poupança pública é a poupança do governo, tá? Então, eu sei que o resultado público, como eu falei antes, ou a poupança, vai ser igual a quê? Vai ser a diferença entre o que esse governo arrecada e o que esse governo gasta. Então, eu vou ter poupança realmente se a arrecadação, se isso daqui, tá? Se o T é maior que o X, eu tenho uma poupança. Ou também chamada, no setor público, de superávit público ou superávit orçamentário, como você quiser. Público, tá? Se o T é menor que o X, não vou ter uma poupança, ou vou ter uma poupança negativa, tá? Ou também chamado de déficit. Certo? Então, aqui, eu estou fazendo a hipótese de que o gasto público se mantém inalterado, não mudou. Inalterado. Logo, se o gasto público se mantém inalterado, em que proporção vai mudar a minha poupança pública? Na mesma proporção de mudança dos investimentos, tá? Consequentemente, a variação da poupança pública vai ser igual a 100. Certo? Essa seria a parte A. A parte B me pergunta sobre a poupança privada, tá? E aí, eu vou... Tá, primeira coisa, aqui, até aqui tudo bem? A primeira parte? Sim. Certo. Então, agora vamos a ver a parte de poupança privada. Lembrando que, para saber qual é o nível, né, da poupança privada, eu preciso fazer o seguinte. Lembram que a poupança privada basicamente era o quê?
poupança privada era a renda disponível menos o consumo. E a gente sabe que aqui agora a renda disponível vai ser menor, tá? Porque aumentou o nível de impostos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual é o nível de variação da renda, tá? Ante esse aumento dos impostos. Para fazer isso, eu vou voltar um pouquinho para que vocês entendam como a gente analisa essa variação da renda depois de esse aumento dos impostos, tá? Certo, então, a ver, pergunta sobre a poupança privada. Lembram que vamos fazer um modelo simples, bem simples, que era aquele em que a renda era igual ao consumo mais investimento, mais gasto público. Vou deixar a economia fechada só para não ter que copiar tanta letrinha, né? Então, isso daqui era igual a consumo autônomo mais C1 vezes Y menos C1 vezes T mais investimento mais gasto público, tá? Então, como antes deixamos os dois termos relacionados à renda, aqui é 1 menos C1 por Y, certo? Isso daqui. Então, a renda de equilíbrio vai ser igual a um multiplicador vezes os componentes autônomos. Certo, vejam só. Se eu tenho uma variação aqui dos impostos, tá? O que vai acontecer com a renda? Em que proporção a renda vai aumentar? A renda vai variar, na verdade, não é que vai aumentar, não sabemos, né? Como os impostos aumentam, claro que a renda vai diminuir. A variação da renda vai ser igual a quê? Isso daqui não muda, então a renda não vai ter mudança relacionada ao consumo, não vai ter mudança relacionada a investimento, nem a gasto público, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? Vamos a ter que a variação da renda vai ser igual ao multiplicador dessa economia vezes menos a propensão marginal a consumir vezes a variação dos impostos. Tá? Lembra que quando a gente tinha um aumento do gasto público, a gente tinha que a renda ia variar em que medida? A variação da renda vai ser igual a multiplicador vezes a variação do gasto público. Aqui é a mesma coisa, só que os impostos aqui, tá? Estão multiplicados pela propensão marginal a consumir e o termo é negativo. Consequentemente, o que está indicando esse termo aqui é que a variação da renda vai ser igual a quê? Ao multiplicador vezes um termo negativo que inclui a variação dos impostos e a propensão marginal a consumir, tá? Então, vamos lá. Eu sei que se a propensão marginal a consumir é 0,6, o multiplicador vai ser igual a 2,5 e vai estar multiplicado por menos a propensão marginal a consumir, 0,6, vezes a variação dos impostos, que é 100. Então, vai estar multiplicado por menos 60. Consequentemente, a variação da renda é igual a 150. Tudo bem até aqui? Eu cheguei até aqui por quê? Porque eu quero mostrar para vocês qual vai ser a variação da poupança privada. Agora que eu sei qual é a variação da renda, eu posso dizer que a variação da poupança privada vai ser igual a quê? A variação da renda vezes a propensão marginal a poupar, tá? Lembrando que isso daqui é a propensão marginal a poupar. Variação da renda, desculpem, é negativo acá, tá? Variação da renda é menos 150,
a propensão marginal a poupar é 0,4. Consequentemente, a poupança privada vai ser igual a menos 60. Tá? Então, o que significa isso? Significa, basicamente, o que podemos dizer? Que, como os impostos aumentam, a renda disponível dos consumidores vai diminuir. Isso vai gerar, por um lado, uma queda, em parte, do consumo, mas também vai gerar uma queda da poupança, ou seja, as pessoas precisam continuar consumindo, então, parte dessa poupança vai diminuir. Por quê? Porque o consumo vai diminuir, mas não vai diminuir tanto, dado que não mudou a propensão marginal a consumir. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Ou ficaram com dúvida? E aí, gente? Tá tudo bem até agora? Tudo certo, Gustavo? Então, vamos lá, gente. Agora, a C é a que acontece com a poupança nacional. Bom, a poupança nacional vai ser o quê? A poupança nacional. O S vai ser basicamente a soma da poupança pública mais a poupança privada, tá? Eu sei que a poupança pública aumentou em 100 e a poupança privada, tá? Desculpa, é a variação da poupança. A poupança. Então, variação da poupança nacional é a soma da variação da poupança pública e a variação da poupança privada. A poupança pública aumentou em 100 e a poupança privada, na verdade, diminuiu em 60. Consequentemente, a poupança nacional aumenta positivamente em 40. E, por último, essa seria a C. E a D pergunta o que vai acontecer com o investimento. Tá? Então, como a gente... Essa pergunta é meia errada, tá? Porque aqui o que faltaria dizer é que se eu considero que o gasto público permanece igual, é constante, tá? Constante. E estou supondo que a economia é fechada, qualquer aumento da poupança vai significar uma variação positiva do investimento. Consequentemente, o investimento vai aumentar em 40, tá? Mas só o que faltou aí nessa pergunta é dizer que estou considerando constante o gasto público. Por quê? Porque dado que aumenta a poupança nacional, eu poderia pensar, então pode ser que aumente o gasto público, tá? Mas se o gasto público permanece constante, esse aumento da poupança vai significar um aumento do investimento por hipótese do nosso modelo. Gente, eu acho que é isso. Meia hora a gente resolveu 2 exercícios da lista. Hoje à noite eu vou fazer, acho que 2 também, tá? Para ser mais, para não criar uma desigualdade entre as duas turmas, tá? Então, gente, eu agradeço muito a vocês pela presença. Se ficaram com alguma dúvida, podem perguntar. E se não, nos despedimos até a próxima quarta. E aí, gente, tá tudo bem? Podia fazer uma revisão geral para a prova. Ana Sofia, tem que enviar na quarta. Eu vou abrir
eu vou abrir uma chamada na página da disciplina e aí vocês enviam a lista de exercícios feita à mão, tá? Feita na mão. O Facundo quer uma revisão. Ah, Facundo, vamos ler os livros e voltar para as aulas. Vamos lá, a pergunta é, alguém perguntou aí... Ah, e às 6 eu vou fazer à noite, tá? Eu sei que às 6 ficam com dúvidas sempre. Mas vamos lá, Gabriel, como fazer essas 6? Aí, o que está mostrando essas 6 é que a gente tem uma identidade, né? Quando chegamos no equilíbrio, a gente tem uma identidade entre os três resultados, né? O resultado do setor externo, o resultado público e o resultado privado entre poupança e investimento. Se você vê, essa equação é bem parecida com as injeções e vazamentos. Só que está arrumado de forma a separar o setor externo, o setor privado e o setor público, tá? O que está mostrando esse equilíbrio, e se vocês lembram da equação de injeções e vazamento, é que a gente não pode ter as três contas desequilibradas. Então, por exemplo, se eu tenho um déficit público, ou seja, se o setor público está gastando mais do que arrecada, alguém vai ter que financiar esse resultado desequilibrado. Então, pode ser que o setor privado financie esse setor público. O que significa isso? Que a diferença entre a poupança privada e o investimento tem que ser positiva, ou seja, parte da poupança está financiando o setor público, tá? Ou pode acontecer que quem estiver financiando o setor público seja o setor externo, tá? Então, para resolver essas 6, tem duas formas de resolver, tá? Primeiro, olhando para injeções e vazamentos, ou, teoricamente, né, explicando, então, que, por exemplo, a primeira situação, por exemplo, existe déficit público e as economias domésticas têm poupança positiva. Sim, isso pode suceder, tá? Por quê? Porque se há déficit público, alguém tem que financiar, então as economias domésticas têm que ter poupança positiva, isso é verdadeiro, tá? As contas públicas estão em equilíbrio e a poupança das famílias é positiva. Também pode suceder, porque nesse caso C, eu teria um déficit, eu teria algum desequilíbrio no setor externo. Existe superávit orçamentário e a poupança da família é nula. Também pode acontecer, tá? Porque vejam que aí tem o outro lado, que é o setor externo, tá? Mas essa aí, Gabriel, eu vou fazer assim mais detalhado com as equações na turma da noite, pode ser? Ou você, se quiser participar, pode participar, e se não, ver depois o vídeo. E alguém perguntou a Helen, se a questão 4 é a mesma lógica da 1. Sim, na mesma lógica, isso. Pode ser que também faça na turma da noite essa, tá? Certo, gente? Então, eu